A paz do Senhor Jesus, glória. Meus amados e queridos irmãos em Cristo e aqueles que não são cristãos, bênção de salvação para todos que vão assistir e ouvir esse vídeo. Quero compartilhar um texto na primeira carta aos Tessalonicenses do apóstolo Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém, amados? É um texto lindo e maravilhoso que fala do arrebatamento da igreja e dos santos do Antigo Testamento também. Aqueles que esperavam, creram no Cristo que viria, morreram crendo. E não dá para se prolongar muito aqui no texto, muito no vídeo, para não ficar um vídeo grande. Quero resumir o máximo para alertar os irmãos em Cristo Jesus e as irmãs, todos os cristãos que puderem assistir esse vídeo e compartilhar, sobre a volta de Jesus, amados. E aqueles que não são cristãos, creem e se converter, que o propósito é esse, em nome de Jesus, junto com tantos outros vídeos de irmãos, igrejas que pregam, a verdadeira igreja que prega sobre a volta do Senhor, para alertar todos que Jesus está voltando, e os irmãos ficarem firmes que Jesus vai arrebatar a sua igreja e eu quero subir. Glória a Deus. Você quer? Dê um glória. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta para os irmãos de Tessalônica, Paulo, ele acreditou que ele iria participar do arrebatamento da igreja, porque ele disse aqui no versículo 15: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, olha se colocando, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Paulo acreditava que ele participaria do arrebatamento, porém o apóstolo ele não participou. Deus permitiu a sua morte e Paulo será ressuscitado. Então a gente, irmãos, está esperando Jesus voltar, e ele diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Essas pessoas que não têm esperança são aquelas que morreram sem crer em Jesus, ou até acreditavam em Jesus na história, na Bíblia, porém não confessaram Ele como Senhor e Salvador para serem salvos. O mesmo apóstolo Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 10, para as pessoas aceitarem Jesus, versículo 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, essas pessoas que morreram sem esperança acreditavam na história, acreditavam no Filho de Deus, porém não como Senhor e Salvador da sua própria vida, Salvador pessoal. Jesus não era o Salvador pessoal dessas pessoas, e o apóstolo Paulo diz que elas não têm esperança. Que esperança é essa? Esperança da ressurreição da vida para a vida eterna. O Senhor Jesus falou em João capítulo 5, versículo 28 e 29, não vos maravilheis disto,
porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem irão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então todos serão ressuscitados, porém haverá separação, uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Esses outros, justamente essas pessoas que não se converteram, viveram aqui na terra, independente da fé em Cristo Jesus, e morreram sem a salvação e não têm esperança dessa ressurreição para a vida eterna. Eles serão ressuscitados para a perdição eterna. Apocalipse também, o Senhor Jesus falou aqui para João e deixou claro, muito claro, que essas pessoas serão ressuscitadas. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, segundo as suas ações. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essas pessoas que não têm esperança são exatamente essas que não têm o nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque viveu nessa terra não confessando o Senhor Jesus como Salvador da sua alma. Então, muitos que vão me assistir, e você que vai compartilhar essa mensagem de Deus, é um alerta para que se converta. Você que ainda tem esperança, aleluia, você que ainda tem oportunidade, não só eu, tantos outros irmãos e irmãs estão pregando a mensagem de Deus no YouTube, no Facebook e tantos outros vídeos nas redes sociais, para alertar todos os irmãos que Jesus está voltando, e aqueles que não se converteram, se convertam enquanto você tem tempo, porque eu estou gravando essa mensagem, e esse vídeo ficará no Facebook, ficará no YouTube, ficará, irmãos, porém, você não vai me ver mais, porque se eu estou em Cristo, no arrebatamento, Jesus me levou, e você apenas só vai ouvir, reouvir a mensagem de Deus, porém, não participou do arrebatamento, do rapto, do tomar com força. No original a palavra arrebatamento quer dizer isso, rapto, tirar com força da terra. O Senhor Jesus disse que Ele vai enviar os anjos dele, e vai colher dos quatro cantos da terra os seus escolhidos, irmãos. Tantos sinais estamos vendo, tantos sinais da volta do Senhor. Em Mateus capítulo 24, o Senhor vai citar alguns sinais da sua volta, e um alerta para nós, e você que é cristão, para vigiar. Mateus capítulo 24, versículo 4 em diante. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, ande com cautela, ande com cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, envergonhados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Estamos vivendo nesses momentos, irmãos, escândalos, traição uns aos outros se aborrecendo, e surgirão muitos falsos profetas, falsos mensageiros de Deus, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia! E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Amados, isso aqui é só uma pequena porção que eu estou lendo. Como eu disse, eu não quero prolongar o vídeo,
porque eu quero ser sucinto nas palavras do Senhor, para alertar, irmãos, do arrebatamento. Aqueles que não têm esperança, acabou. Hebreus 9:27, o escritor aos Hebreus diz que após a morte segue o quê? Segue-se o juízo, irmãos. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Hebreus capítulo 9, versículo 27, deixa eu ler aqui. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte vem o juízo, o julgamento das coisas que fez aqui na terra. A igreja passará o julgamento, porém já estará salva. Os irmãos receberão o galardão, o prêmio de viver na fé, por trabalhar, por se empenhar no Evangelho, nas boas notícias do reino de Deus, testemunhar do Senhor Jesus como Senhor e Salvador de todo aquele que crê. Receberá o galardão, porém virá o juízo e julgamento, punição e castigo eterno para todos aqueles que não crerem em Jesus, que não se converterem, irmãos. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. O apóstolo Paulo falou isso no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Anjo, arcanjo, querubins, serafins, diabo, demônios, grandes, pequenos, todos, irmãos, todos vão se dobrar, todos confessarão que Jesus é o Senhor. Porém, muitos confessarão tarde demais, e outros confessarão, como a igreja salva, alegres, porque aqui na terra já se dobra, já se converte, já é convertida as pessoas. Porém, aqueles, irmãos, naquele dia vão confessar tarde demais, pois não terão mais esperança. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus, bendito é o nome do Eterno. Aí Paulo diz, versículo 14, 1 Tessalonicenses 4,14: porque se cremos, se acreditamos que Jesus morreu e Jesus ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Aqueles que morreram em Cristo estão dormindo, esperando a ressurreição dos seus corpos. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, agora fala daqueles que estão vivos, esperando o arrebatamento, os que ficarmos vivos, todos aqueles, irmãos, eu espero ficar vivo para participar do arrebatamento, ficarmos vivos para a vinda do Senhor, a volta de Jesus. Jesus subiu, Ele ressuscitou, terceiro dia Ele ressuscitou, passou 40 dias na terra, subiu para a glória, agora Ele voltará para arrebatar a igreja. E essa volta só a igreja saberá, irmãos. O mundo não vai saber disso. Só nós ouviremos o soar da trombeta, porque a trombeta soará. 1 Coríntios capítulo 15, é glória. Então, para essa vinda dele, para arrebatar o seu povo, após 7 anos de lua de mel com o noivo, aleluia, com o Cordeiro de Deus, a igreja voltará com o Senhor Jesus. Aí essa volta será visível. Apocalipse capítulo 1 fala que todos os olhos verão e se lamentarão na volta do Senhor visível para a terra, junto com a igreja. A Nova Jerusalém vai repousar sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai se fender no meio, conforme a profecia de Zacarias capítulo 14, e o Senhor vai aniquilar o anticristo, que vai ficar aqui na terra durante 7 anos, fará aliança com Israel, depois vai virar as costas. Israel vai entender que ele não é o Messias, o Cristo prometido, e ali vai ter guerra. E quando eles pensar, quando o anticristo, falso profeta, a besta, pensar que está vencendo Israel, Deus, aleluia, Jesus voltará e assim vai aniquilar o anticristo. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia.